Olá, meu querido, minha querida, dentro desses temas que temos abordado, de restaurar o homem, restaurar a mulher no casamento, para restaurar a família e a presença de Deus, é através de Cristo, intimidade com Cristo. Então, como legado da nossa vida, eu quero que você ouça agora o nosso filho mais velho, Giovanni Luiz Zimmermann Jr., que ministrou na CCNA em Brusque, Comunidade Cristã Nova Aliança, sobre o segredo de poder viver Cristo, para poder conhecer Cristo de fato e Cristo em nós ser a esperança da glória no nosso casamento, na nossa família e nas nossas gerações como legado de Deus. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vocês podem se assentar, meus amados. Uma alegria estar aqui, pela primeira vez nessa igreja nova, linda, maravilhosa. Já conheço a Comunidade Cristã Nova Aliança de longa data. Algumas vezes tivemos o privilégio, junto com o pastor Álvaro, o pastor Itamar, o pastor Abel, estar ministrando aqui com vocês. E saibam que sempre é uma alegria estar nessa casa pastoral, nesse ministério abençoado, com esse presbitério que nós admiramos tanto. Foi bênção demais esse final de semana lá junto com os homens. E eu tenho certeza que Deus tem coisas maravilhosas para esse local, para essa comunidade. Amém? Esteja orando por nós, queridos. Ali está a foto da nossa família para você nos conhecer. Aqui está o pastor Giovanni, Sofia, minha esposa aqui, minha companheira leal. Há 25 anos de relacionamento, 24 de casamento. Temos 3 filhos maravilhosos. O Miguel, que é esse maiorzinho, mais novo, 19 aninhos. A Giovana lá no outro lado, no outro extremo, a minha filha. E também do meu lado ali, de camisa branca, o Emanuel, que hoje, agora à noite, está lá na nossa comunidade, servindo a Deus. Amém? Uma futura psicóloga, um futuro arquiteto e um futuro advogado ali, para a glória do Senhor. Amém, queridos? É uma alegria, gerarmos filhos para a glória de Deus. E é uma alegria estar aqui servindo esse povo lindo, os nossos amados irmãos que nós conhecemos lá. Temos certeza que seremos todos edificados nessa noite, porque o Espírito Santo tem algo maravilhoso para ministrar ao nosso coração. Amém? Quem quer ter intimidade com Deus? Levanta as 2 mãos para os céus comigo e fala: Senhor, eu quero crescer em intimidade com Jesus. Fala assim: Senhor, eu quero ir mais profundo, ir além, um ser profundo com o Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Deus. Amém? Que Deus fale conosco através da sua palavra. Já oramos. Então abra comigo Lucas 10, 38. Lucas 10, 38. Nós vamos ver um episódio lindíssimo de Marta e de Maria, que fala sobre isso, a importância de escolher o bem mais precioso, aquilo que é mais valoroso. Isso tem muito a ver, com aquilo que nós aprendemos no final de semana, o legado dos homens que marcam gerações, e isso só é possível se esses homens tiverem intimidade com Jesus e refletirem Jesus nas suas vidas. Também o tema dessa igreja durante esse ano é ser profundo, é profundidade com Deus. Então essa temática hoje eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida, porque fala de uma das coisas mais importantes da vida cristã, que é a intimidade com Jesus. Amém? Vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele: Deus quer que você cresça em intimidade com Jesus de Nazaré. A palavra nos ensina que um dia muitos estarão diante de Jesus, e aí dirão diante de Jesus: Jesus, nós fizemos milagres, nós expulsamos demônios, nós profetizamos em teu nome, mas infelizmente muitos ouvirão as palavras do mestre, que é: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. A grande perguntinha aqui nessa noite é: será que você conhece Jesus? Será que você tem intimidade com Jesus? Será que, mais do que isso, Jesus te conhece? Será que você tem priorizado Deus? Será que Deus, na tua lista de prioridades, está lá em cima, em primeiro lugar? Quando você acorda pela manhã, querido, a primeira coisa que você busca é o quê? A internet, são as notícias gerais, é entrar nas redes sociais, é bater papo com os amigos, é olhar seu WhatsApp, ou buscar a face do Deus Todo-Poderoso? Então é sobre isso que nós vamos falar. Esse lindo episódio fala sobre o que é a nossa prioridade.
E nós vamos falar hoje sobre 5 níveis de intimidade com Jesus, ou os círculos de intimidade com Jesus. E você vai ver que a cada dia, caminhando com Jesus, com base nesse entendimento, em um discernimento espiritual e numa decisão de coração, de priorizar a Deus e crescer nessa profundidade espiritual, eu e você podemos alcançar níveis mais altos de intimidade com Jesus de Nazaré. Amém? Quem quer ir nessa jornada comigo? Dá um glória a Deus. Fala assim: Senhor, eu quero ter mais e mais intimidade com Jesus de Nazaré. Então vamos ler juntos Lucas 10, 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Hospedou quem? Jesus. Isso, Marta hospedou Jesus na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, que estava e quedava-se assentada aos pés do Senhor. Fala comigo, assentada aos pés do Senhor. E ouvia-lhes os ensinamentos. Ouvir, né, mais do que escutar, é se aprofundar, é estar aos pés do Mestre, estar aos pés de Jesus. 40, versículo 40, Lucas 10, 40. Marta agitava-se de um lado para o outro. Fala comigo, agitava-se de um lado para o outro, até aí, e ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Ficou incomodada com aquilo, aquela sua irmã sentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua voz, ouvindo os seus ensinamentos. E aí vem o 41, respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. E Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Fala comigo, Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Glória a Deus. Aqui está falando de alguém que escolheu ter intimidade com Jesus. Alguém, Maria, que escolheu estar aos pés de Jesus. Alguém que escolheu priorizar Jesus em detrimento ao serviço, à correria, à inquietação do mundo lá fora, gente. Nada contra servir a Jesus, como bem foi falado aqui pelo pastor Abel. Sempre toda a igreja, todo o movimento cristão precisa de bastidores, precisa de pessoas servindo. Mas nós entendemos aqui que Maria escolheu a boa parte. Maria priorizou estar aos pés de Jesus, em intimidade com Jesus. Enquanto Marta estava preocupada apenas em servir Jesus, servir os discípulos, na correria do dia a dia, e aquilo trazia para ela inquietação ao seu coração. Estava agitada, estava inquieta. E hoje não é diferente, gente. Quanto menor a tua intimidade com Deus, maior a tua agitação e você fica inquieto com Deus e com as coisas desse mundo. Você vê muita gente apavorada, muita gente agoniada, muita gente ansiosa, muita gente temerosa, porque não tem tempo de intimidade com Jesus. Mais importante do que ter, mais importante do que fazer, irmãos, é você ser. E ser só é possível se estivermos aos pés de Jesus. Amém? Fala comigo, só aos pés de Jesus eu serei aquilo que Jesus espera que eu seja. E tudo aquilo que você fizer, querido, será para a glória de Deus, porque você já esteve aos pés de Jesus, ouvindo a sua voz, obedecendo os seus mandamentos. Tudo que você fizer será com motivação correta, com o coração correto, para a glória de Deus, porque você já esteve antes sendo aos pés de Jesus. Quantos aqui querem estar aos pés de Jesus? Chacoalhe o irmãozinho que está do seu lado e fala: Deus está te chamando para estar como Maria, aos pés de Jesus de Nazaré. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, irmãos, como é importante esses círculos de intimidade com Jesus. É interessante que Jesus se relacionava com as pessoas em diferentes níveis
de profundidade. Diferentes níveis. Jesus tinha proximidade de pessoas e pessoas com ele com diferentes níveis de profundidade. A intimidade com Deus não é um privilégio automático. Não, é para todos os crentes, mas só conquista isso se nós estivermos respondendo ao chamado de Jesus. E o chamado de Jesus é estar aos seus pés, é estar em intimidade com Ele, é dedicar tempo priorizando Ele. A nossa proximidade com Jesus é determinada pelas nossas escolhas e prioridades. Será que você tem escolhido Jesus? Será que Jesus tem sido prioridade na sua vida? Então nós vamos explorar isso juntos. 5 níveis de intimidades com Jesus. Dentre os seus, dentre aqueles que caminharam com Ele, existiam 5 níveis de profundidade, 5 níveis de intimidade com Jesus. Eu queria que você olhasse para dentro de si. Não é para dar beliscão no marido, na mulher, no irmãozinho que está do lado. Não é para usar para acusar os outros, para dizer, tá vendo só, já te falei. Você não é do meu nível. Não, não é isso, gente. Eu quero que você olhe para dentro de você, para o seu coração. Em que nível você está com Jesus. E que seja gerada uma expectativa também no teu coração de que você pode ir além, de que você pode ser mais profundo, de que você pode alcançar novos níveis com Jesus de Nazaré. Amém? Quem quer ir comigo nessa jornada linda? Dá um glória a Deus. Qual é o primeiro nível que existia na época de Jesus? É claro que nós não estamos falando de hipócritas, de fariseus, escribas, herodianos, toda aquela galera que Jesus combatia e que não tinha um relacionamento nenhum com Jesus, a não ser afronta e qualquer tipo de situação horrenda com Jesus. Nós estamos falando com pessoas que caminharam com Jesus. Assim também dentro das igrejas existem níveis diferentes de relacionamento com Jesus, de intimidade com Jesus. O primeiro nível que existe é o nível da multidão. Fala comigo, multidão. E quem anda nesse nível de multidão é alguém que anda com intimidade com Jesus por curiosidade. São os curiosos. São os curiosos. Está lá em Marcos 4:1, o texto diz: e outra vez começou Jesus a ensinar junto ao mar e ajuntou-se com ele grande multidão. A multidão é grande. Aqueles que andam em intimidade com Jesus de forma curiosa são muito mais do que os outros. Eles são atraídos pelos benefícios. A multidão que seguia Jesus, ela o seguia por causa dos milagres, por causa das libertações, por causa das curas, por causa da multiplicação de pães. A motivação aqui era de forma majoritária interesseira, gente. Tem muita gente hoje que é apenas multidão nas igrejas, apenas multidão. São superficiais, são pessoas que se relacionam com Deus por interesse, são pessoas que chegam dentro da igreja já interessadas em conquistar algo. E são atraídas por esses evangelhos falsos, que muitas vezes são apregoados em muitas comunidades. O evangelho do coach, o evangelho da teologia da prosperidade, o evangelho superficial e não cristocêntrico, bíblico. Sim, multidão. A multidão seguia Jesus, mas por interesse, por curiosidade. O seu compromisso com Jesus era superficial, gente. Eles estavam presentes nos grandes momentos, mas não havia relacionamento pessoal com Jesus. Como é que está o teu relacionamento pessoal com Jesus, gente? Cristianismo não é só um fenômeno sociológico, gente. Não é apenas o movimento de Jesus. Cristianismo é o estilo de vida de Jesus. Amém? Será que você está disposto a viver esse estilo de vida de Jesus? Cristianismo não é mais uma religião no mundo. Isso é rebaixar o cristianismo. Cristianismo é o estilo de vida de Jesus, mas mais que isso, é um relacionamento íntimo e pessoal com o Filho de Deus, com Jesus de Nazaré. Será que você tem vivido com Ele? Será que você tem um relacionamento com Ele? Será que você é atraído apenas por benefício e tem apenas um compromisso superficial? Ou você realmente tem um relacionamento pessoal? A multidão, ela tem uma fé volúvel, são instáveis. Não começam, não terminam, não param em lugar nenhum, ficam pulando de galho em galho. E muitos dos seus discípulos, diz a Bíblia em João 6,66,
muitos dos seus discípulos voltaram para trás. Tem muita gente voltando para trás, tem muita gente se secularizando, se mundanizando, tem muita gente abandonando Jesus por qualquer coisinha, gente. Pelas propostas efêmeras desse mundo, pelos prazeres e desejos carnais. Quantas e quantas pessoas são apenas multidão dentro das igrejas? Por não terem um relacionamento com Jesus, por terem um compromisso superficial com o Mestre. O relacionamento público, eles conheciam Jesus de longe, mas não se entregavam pessoalmente a Jesus. Será que Jesus tem tudo de você, gente? Será que Jesus tem tudo do teu coração? Qual é a prioridade que Jesus tem no seu dia a dia? Será que você tem se entregado por completo a Ele hoje? E aplicando para nós, gente, muitos hoje estão nessa multidão das igrejas. São ouvintes eventuais, são consumidores das bênçãos, mas não discípulos de Jesus. Não querem saber de se parecer com o Mestre. Não querem seguir os passos de Jesus. Não querem negar-se a si mesmo. Muito menos tomarem a sua cruz. O que Jesus nos ensina? Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Será que você tem negado a si mesmo? Será que você tem tomado a sua cruz? E cruz fala de sofrimento, cruz fala de dor, cruz fala de sacrifício. Será que você seria capaz de se doar em prol do Evangelho, de se sacrificar em prol do reino de Deus, de suportar o sofrimento por amor a Jesus de Nazaré? A multidão são ouvintes eventuais, são consumidores de bênçãos, mas não discípulos de Jesus. A sua fé não resiste à tribulação, não resiste às crises e os problemas. Por isso, como diz João 6,66, muitos dos seus discípulos voltaram para trás. Será que você vai seguir adiante ou vai voltar para trás? Será que você vai perseverar na fé ou vai apostatar da sua fé? Fala comigo em nome de Jesus. Eu vou ser fiel até o fim. Então seja fiel, querido, seja perseverante. Segundo nível que existe, ou círculo de intimidade com Jesus, é o nível dos 70. Fala comigo, 70. 70 homens e mulheres valiosos foram discípulos de Jesus e tinham uma intimidade com Jesus, como Marta aqui nesse episódio que nós lemos. Uma intimidade marcada pelo serviço. Fala comigo, intimidade de serviço. Eram servos, amavam a Jesus, estavam ali servindo a Jesus como Marta. Mas Lucas 10:1 diz: e depois disso designou o Senhor ainda outros 70. Ou seja, haviam 70 que Jesus os designou e deu a eles missões preciosas, de irem de casa em casa, orando pelos enfermos, expulsando os demônios e pregando o Evangelho de Jesus Cristo. São aqueles que são chamados para a obra de Deus. Eles foram comissionados para uma tarefa específica. Eles pregam sobre as coisas de Deus, eles curam pessoas. Eles representam os crentes envolvidos no serviço, no ministério, mas se esquecem de estar como Maria aos pés de Jesus. Maria escolheu a boa parte, e isso dela ninguém poderia tirar. Fala comigo, a intimidade com Jesus, ninguém pode me roubar. Ninguém pode roubar, querido, aquilo que você constrói com Deus, aquilo que você constrói em oração, aquilo que você constrói em adoração, aquilo que você constrói na meditação da palavra, aquilo que você constrói se consagrando através do jejum, aquilo que você constrói na sua comunhão com os seus irmãos. Como foi maravilhoso esse final de semana, ali conhecendo pessoas, tendo comunhão, ouvindo os corações, os relatos da vida, gente, participando das programações da igreja. Hoje tem gente, eu não consigo entender, que vem uma vez por mês na igreja. Que aliança você tem com Deus? Que compromisso você tem com Jesus? Na nossa comunidade é a mesma coisa. Infelizmente, gente, a sua aliança com Deus, ela é provada na sua frequência dentro da sua comunidade local, no seu engajamento com os ministérios da igreja, no seu engajamento com as células, naquilo que você faz, na medida do possível, é claro. Existem também outras responsabilidades, mas será que você tem priorizado Jesus?
É interessante que o grande perigo aqui é se apegar mais à obra de Deus do que ao obreiro, ou Deus da obra, gente. Nós não podemos trocar o Deus da obra pela obra de Deus. É importante servir? Sim. É um nível importante? Sim. Mas ainda não é o nível mais profundo, é apenas o segundo nível que nós estamos vendo, o nível dos 70, o nível do serviço. Fala comigo, nível dos 70 é um nível do serviço. Muitos se contentam em ser úteis no reino de Deus, mas não buscam um relacionamento profundo com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré. O serviço pode se tornar muitas vezes um substituto perigoso da vida de adoração. Sim, nós temos músicos hoje, cantores, em todas as igrejas e denominações, são excelentes naquilo que fazem, são uma bênção nas suas comunidades. Mas muitas vezes pessoas que não oram, não leem a Bíblia, não buscam a Deus, não geram frutos na sua igreja, seja um líder de célula, seja o que você estiver fazendo, querido, ali no seu trabalho, na sua escola, lembre-se, a sua prioridade é estar aos pés de Jesus. Porque isso nada nem ninguém poderá roubar de você. A sua intimidade com Jesus. Ser conhecido por Ele e conhecer a Ele de todo o coração. Aí existe o terceiro nível, fala comigo, nível 3. Os 12, fala comigo, os 12. Aqui já vemos um nível mais elevado, é como se fosse degraus, 5 degraus, onde você vai se aprofundando no seu relacionamento com Deus. O terceiro degrau, o terceiro nível, são os 12 apóstolos, a intimidade do compromisso. Lá em Marcos 3,14, a Bíblia diz, e nomeou 12, para que estivessem com ele, e os enviasse a pregar, ou seja, daqueles 70, existiam 12, os 12 apóstolos, 12 que eram especiais, escolhidos a dedo por Jesus. Depois de Jesus descer do monte em oração, Jesus escolheu 12 para investir toda a sua vida, ao longo de 3 anos. Os 12 apóstolos de Jesus, apenas um se perdeu. Quem é que se perdeu? Judas. Foi substituído por quem? Por quem? Matias. 12 apóstolos. Aqui fala do nível de compromisso. Um chamado para estar com Ele, querido. Fala comigo, nível do compromisso. Será que você está aqui nessa tarde? Será que os seus pastores veem você como alguém de compromisso com Deus? Será que os seus líderes de célula, seus líderes de ministério, veem você como alguém comprometido com essa igreja? Aliança com a sua liderança, aliança e compromisso, através dos dízimos, das ofertas, através do seu engajamento, do seu envolvimento com as coisas de Deus. O nível do compromisso, gente, e a ordem de prioridade aqui é crucial. Primeiro é estar com Ele, ou seja, estar com Jesus, para depois ser enviado por Jesus. Muitos querem ser enviados por Jesus, mas não dedicam tempo aos pés de Jesus. Antes de você servir a Jesus, antes de você ser útil na obra de Deus, você precisa primeiramente estar aos pés de Jesus. Amém? Fala comigo, a intimidade precede a atividade. Vamos repetir? A intimidade precede a atividade. Nada contra a atividade, nada contra o movimento de Jesus. A igreja precisa ser dinâmica, a igreja precisa estar em movimento, querido. Glória a Deus por isso, amém? Mas a sua atividade, ela tem que ser baseada na sua intimidade com Jesus. Você não vai ficar apavorado, você não vai ficar inquieto, você não vai ficar ansioso, você não vai ficar temeroso. Pelo contrário, você vai estar confiante, como nós cantamos. Você vai confiar em Deus. Você vai ver a mão de Deus agindo a seu favor. Você vai ver a luz de Jesus brilhando sobre você. A graça de Deus te capacitando para fazer tudo isso baseado na sua intimidade com Jesus. Amém? Glória a Deus. Então lembre-se disso, a intimidade precede a atividade. E quando nós estamos nesse nível do compromisso, o aprendizado será contínuo. Eram 12 homens que estavam no dia a dia com Jesus.
que todo momento era um momento de aprendizado, que todo instante eles viam Jesus agir, operar, fazer, e ali estavam aprendendo de forma contínua com Jesus. Eles testemunharam a vida de Jesus, eles conheceram os detalhes de Jesus, eles ouviram os ensinos públicos de Jesus, mas também ouviram os ensinamentos em privado. Amém? Será que você tem privacidade com Jesus? Será que você conhece os detalhes de Jesus? O nosso Deus é um Deus de detalhes. Fala comigo, o nosso Deus é um Deus de detalhes. Tem muita gente que pensa, não, isso aqui é um detalhe na minha vida, Deus não vai ligar, Deus tem mais o que fazer. Não, querido, Deus é um Deus de detalhes. E a felicidade nessa vida, gente, está nos pequenos detalhes da vida, na simplicidade. Se você for ingrato, se você for eternamente insatisfeito, você nunca vai perceber os detalhes da vida. Às vezes um simples fato de andar de bicicleta com o filho, tomar um sorvete com a filha, caminhar com seus netinhos, se jogar num pasto com o seu cachorro. A felicidade não está nos grandes momentos da vida. A felicidade está nos detalhes da vida. E Deus presta atenção nos detalhes. Será que você conhece os detalhes da Bíblia Sagrada? Será que você conhece os detalhes do coração de Deus? Será que você conhece os detalhes da sua igreja local? Será que você tem essa intimidade com Jesus, gente? Aprendizado contínuo, ensinos públicos e privados. Nós vemos também um compromisso com a pessoa de Jesus Cristo. Eles deixaram tudo para seguir a Jesus. Mateus 19, 27 menciona isso. Havia um custo, e o custo era total. A renúncia era total. Com Jesus, gente, não existe meia boca, não existe mais ou menos. Com Jesus de Nazaré, é tudo ou nada. Fala comigo, com Jesus, é tudo ou nada. Será que você está no tudo de Deus? Ou você está no nada de Deus? Tem muita gente que se relaciona com Jesus e diz, Jesus, eu vou te dar essa areazinha aqui da minha vida, mas nessa área aqui não toca, porque essa área é minha, ninguém mexe. Será que Deus tem tudo de você? Será que Deus tem você por completo, irmãos? Esses 12 homens que tinham essa intimidade e compromisso, deixaram tudo, custou tudo e renunciaram tudo por amor a Jesus. Estavam pescando lá no mar, quando viram Jesus, Jesus disse a eles, a Pedro, Tiago, João, deixem essas redes, porque a partir de agora eu vou fazer de vocês pescadores, não de peixinhos no mar, mas pescadores de homens, de seres humanos, de discípulos amados, e nós somos o resultado da resposta desses homens ao chamado de Jesus. Será que você é a resposta de Deus para a sua família? Será que você é a resposta de Deus para a sua cidade? Será que você tem respondido ao chamado de Deus e Deus tem tudo de você ou nada? Então é interessante isso, esse é o nível do discipulado. Aqui estão os verdadeiros discípulos de Jesus, é onde a vida é moldada pela convivência diária com o Mestre. A cada dia o Mestre quer nos direcionar, a cada dia o Mestre quer nos ensinar, a cada dia Deus tem algo novo e maravilhoso para cada um de nós, se formos discípulos comprometidos com Jesus. Que nível é esse? O 3, fala assim, nível 3, é o nível do compromisso com Jesus. É onde a vida é moldada pela convivência, é um relacionamento de obediência e de aprendizado constante com o Mestre. Então vamos subir mais um degrau juntos aqui. Quem pode dar glória a Deus? Existia a multidão, existiam os 70, existiam os 12 apóstolos, mas existia um degrau ainda maior, que são os amigos de Jesus. Dentre esses 12 existiam 3 que tinham um nível mais elevado de intimidade com Jesus. Quem eram eles? Pedro, Tiago e João. Os 3 amigos de Jesus, é o nível 4. Os 3 amigos de Jesus, Pedro, Tiago e João. Aqui nós vemos uma intimidade ainda mais profunda, que é a intimidade da revelação. Fala comigo, a intimidade da revelação. Será que Deus pode confiar a você coisas mais profundas?
Será que você conhece a revelação do coração de Deus através da palavra, através das profecias? Será que você tem uma conexão com o Espírito Santo de tal maneira que Deus possa confiar a você coisas grandes, coisas misteriosas, coisas extraordinárias para a sua vida? Somente os 3 amigos de Jesus tiveram essa intimidade da revelação. Mateus 17, 1-2, Jesus levou consigo a Pedro, a Tiago e a João, o seu irmão, e os conduziu em particular em um alto monte. E o que aconteceu nesse monte, gente? É chamado do Monte da Transfiguração. O que é isso, pastor? O Monte da Transfiguração é quando Jesus, pela sua vontade soberana e a vontade do Pai, ele se mostrou de forma gloriosa, da mesma maneira que ele seria glorificado logo após a morte e ressurreição na sua ascensão aos céus. Ali eles viram Jesus em toda a sua glória, em toda a sua majestade, com roupas cintilantes, com uma face brilhante, com a glória que ele ia receber lá no céu, quando entrasse no lar celestial. E ele também nos diz em João 14, eu estou indo para lá, né? Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas, se não fosse assim eu não vos teria dito, diz Jesus. Mas eu estou indo para lá, para vos preparar um lugar, para que aonde eu estiver, vós estejais comigo também. Jesus está lá no céu, nos preparando um lugar maravilhoso. Quem quer ir para o céu comigo, com o pastor Abel, com os pastores dessa igreja, dá um glória a Deus e fala: eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu com Jesus. Eu quero desfrutar das moradas eternas. Na casa de meu pai há muitas moradas. Nós não sabemos se essas moradas são literalmente, né, casas, moradas. Provavelmente não são, gente. Aqui é uma referência a corpos, novos corpos glorificados. É o que a maioria dos estudiosos acreditam nesse trecho. Uma nova casa, a casa de Deus, somos nós, somos crentes, é o nosso corpo, que é onde a presença de Deus deve se manifestar, se glorificar, tabernacular dentro de nós. Amém? Fala comigo, eu sou a casa de Deus. As moradas do Deus eterno, querido, sou eu e você, cheio da sua glória, cheio da sua unção, cheio do Espírito Santo de Deus. Mas Deus está aí, Jesus foi para lá, para nos preparar um lugar, para que aonde Ele estiver, nós estejamos com Ele também. Jesus só vai levar para o céu, querido, quem estabelece um céu nessa terra com Ele. Será que a tua casa é um pedacinho do céu? Eu estava ensinando isso ontem para os homens, né? Será que a tua casa é um pedacinho do céu ou um pedacinho do inferno? Será que você tem prazer em adorar a Deus? Porque lá vai ter louvor todo o tempo, por toda a eternidade, querido. Será que você tem prazer em orar e se comunicar com Deus? Lá você vai ter comunicação direta com Ele, face a face. Será que você tem prazer de meditar na lei de Deus, de ter essa intimidade com Deus? Porque se você não tem prazer aqui na terra das coisas de Deus, o que você vai fazer lá no céu, querido? Jesus está preparando um lugar para mim e para você. Quem pode dar um glória a Deus? Então esses 3 tiveram acesso a momentos decisivos. Eles estiveram no Monte da Transfiguração, Mateus 17. Eles viram a ressurreição da filha de Jairo, em Lucas 8. Estiveram com Jesus ali, no momento mais doloroso e talvez mais difícil da vida de Jesus, no Getsêmani, onde ele teve ali lágrimas de sangue, diz a palavra de Deus, antes de enfrentar a Via Cruz e a obra vicária substitutiva no nosso lugar, na cruz do Calvário, gente. Eles viram isso, eles foram testemunhas oculares da glória de Jesus. A intimidade concedida a eles lhes permitiu entender aspectos mais profundos do sofrimento de Jesus, mas também da glória de Cristo. Romanos 8, 17 diz: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Tem muita gente que quer a glória, mas não quer sofrer por amor a Jesus. Antes da glória vem o sofrimento, vem a dificuldade, a luta, a tribulação. É ali que Deus está nos moendo, é ali que Deus está nos tratando, é ali que Deus está nos aperfeiçoando, meus amados. Antes da glorificação existe o sofrimento, o padecimento, a luta, a dificuldade, que todos nós enfrentamos
mas um dia seremos glorificados com Ele, estaremos com Ele para todo sempre no lar celestial. A nossa leve e momentânea tribulação, diz Paulo, não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. E a glória de Deus, diz Paulo, é inefável, ou seja, incapaz de ser descrita com palavras humanas. Não existem palavras humanas que podem descrever ou dizer para nós hoje quão maravilhoso, extraordinário e bendito e bem-aventurado será o lar celestial. É para lá que eu quero ir. E você? Só iremos para lá se nós tivermos intimidade com Jesus de Nazaré. Se nós formos amigos de Jesus, tivermos uma compreensão mais profunda, concedida, mediante sofrimento, mas também as experiências de vermos a glória de Cristo operando na nossa vida e no nosso coração. Deus revela seus segredos aos seus amigos. Será que você é um amigo de Jesus? Será que Jesus pode contar com você, querido? Será que Jesus pode revelar segredos do seu coração para você? Será que você tem credibilidade lá no céu? Será que você tem credibilidade aqui na terra? Será que você é uma pessoa confiável, digna de confiança, digna de credibilidade? Como é que está o teu nome na praça, meu irmão? Deus revela seus segredos aos seus amigos. Amós 3:7. Há verdades da palavra e experiências com Deus que só são compartilhadas com aqueles que estão mais próximos deles, que estão dispostos a subir o monte da intimidade, o monte com Ele. Amém? Tem muita gente que diz, vamos orar lá no monte, mas daí quando desce no monte, vamos subir a montanha. Nada contra oração no monte, na montanha, gente, mas tem muita gente que sobe no monte, sobe na montanha, quando desce da montanha, cai na carne de novo. Só faz coisa errada, continua imaturo, continua dando problema. No final da sua vida, querido, você vai ser lembrado por duas coisas. Ou você vai ser lembrado pelos problemas que você causou na vida de outras pessoas, ou você vai ser lembrado pelos problemas que você resolveu para você e para as outras pessoas. Quantos aqui querem ser resolvedores de problemas? E não causadores de problemas, meu irmão. Deus te chamou para ser um resolvedor de problemas. Amém? De ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Então lembre-se disso. Experiências com Deus, compartilhadas com aqueles que estão mais próximos, com aqueles que estão dispostos a subir o monte com Ele. O monte, na Bíblia, significa lugar da habitação de Deus, lugar da presença de Deus, lugar onde Deus está, no monte santo de Deus, no monte da oração. E o monte da oração pode ser o seu quarto, querido. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, tem intimidade com Ele, e aquele que estiver no secreto com o Senhor, Deus vai honrar em público Ele. Quantos aqui querem ser honrados em público? Tem muita gente que quer ser honrado em público, mas não quer entrar na porta, não quer entrar no seu quarto, fechar a porta no secreto da intimidade com Jesus de Nazaré. Deus sabe aqueles que são seus. Deus sabe aqueles que oram. Os demônios sabem quem tem intimidade com Deus. Os demônios sabem quem jejua e quem ora. E os demônios também sabem quem obedece a Deus, porque a obediência é a plataforma que nós temos de autoridade no mundo espiritual. Os demônios só obedecem o comando daqueles que têm autoridade, mas daqueles que são obedientes, gente. Fala comigo, obediência é a plataforma no mundo espiritual da minha autoridade. Será que você tem autoridade no mundo espiritual? Será que você tem autoridade para repreender os demônios que agem na sua casa, na sua família, na sua vizinhança, ao seu redor, no seu trabalho, aquele endemoniado que se levantou contra você, aquela bênção, do seu familiar que está endemoniado se levanta contra você? Será que você tem autoridade? Será que você tem destreza? Será que você tem intimidade com Jesus? E entende a tua identidade, o teu destino, a tua autoridade, decretando a falência de Satanás e os demônios que agem na sua vida e contra você? Amém? Nós aprendemos esse final de semana que Deus não chamou o homem para ser canoa.
Deus chamou o homem para ser locomotiva do seu lar. Quantos homens locomotiva nós temos aqui? Dá um glória a Deus. A mulher e os filhos são um vagão. O homem é a locomotiva que leva a família para a glória de Deus, para os lugares maravilhosos que Deus tem para o lar, para a família. Será que nós temos sido locomotivas de Deus nos nossos lares? Será que somos o cabeça, o sacerdote ali? Foi isso que nós fomos chamados esse final de semana. Então é interessante tudo isso, e é isso que nós aprendemos. Mas aí existe um quinto nível, um nível mais elevado, mais abundante, mais maravilhoso, que é o nível do discípulo amado. Quantos querem entrar nesse nível comigo? Dão glória a Deus. Fala: Senhor, eu quero chegar no quinto nível. No nível que chegou João, gente. João, entre os três, era o mais chegado, era o mais amado. É a intimidade aqui do afeto. Será que você tem afeto? Será que você tem amor por Jesus de verdade? João 13:23 disse: ora, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus um dos seus discípulos, a quem Jesus amava. Ele é conhecido, João, como discípulo amado, o autor do Evangelho de João, o autor da primeira, segunda e terceira epístola a João, o autor do Apocalipse, o último livro do Novo Testamento e da Bíblia, no ano aproximadamente 95, 97 depois de Cristo, o único dos 12 discípulos que não morreu martirizado, mas morreu de morte natural, porque Jesus liberou uma palavra profética para ele. Era o discípulo amado. Era o discípulo mais profundo. O quinto nível, o discípulo amado, a intimidade do afeto. Aqui nós vemos a linguagem do amor. João é identificado não por seu nome, mas por seu relacionamento amoroso com Jesus. Olha como a Bíblia descreve aquele a quem Jesus amava. Será que você tem experimentado esse amor de Jesus? Será que você é amado por Jesus? Será que você ama Jesus? Ele internalizou o amor de Cristo no seu interior. Ele tinha uma proximidade física e emocional com Jesus. Aqui, nesse episódio, a última ceia, ele estava reclinado no peito de Jesus. Ele ouvia as batidas do coração de Jesus. Será que você tem parado para ouvir as batidas do coração de Jesus? Será que você tem dedicado tempo de qualidade com Jesus? Será que você tem sido como Maria, escolhido a boa parte, aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos? Maria escolheu a boa parte, João escolheu estar aos pés de Jesus e ouvir as batidas do seu coração. E nós vemos a sensibilidade à vontade de Cristo. Foi a João que Jesus confiou a sua mãe na hora da sua morte. Olha que coisa linda. A quem Jesus confiou a sua mãe? Como é que é o nome da mãe de Jesus? Maria. Quem é que estava aos pés da cruz? João e Maria. Então, esse é o ápice da intimidade, gente. A intimidade gera confiança para as tarefas mais sagradas. Jesus confiou a sua mãe na hora da sua morte, está lá em João 19:26. E esse é o ápice da intimidade. Não se trata apenas de serviço, não se trata apenas de compromisso, não se trata apenas de revelação, mas de um amor profundo e afetivo. É o coração do discípulo que descansa no amor de Cristo e que ouve as batidas do seu coração. É o amigo mais chegado, é o amigo mais íntimo, é o amigo mais profundo, gente. É nesse nível que Deus quer nos levar. Glória a Deus que a Bíblia não diz o número desses que podem chegar nesse nível. Então esse nível está aberto para mim e para você. Basta nós pagarmos o preço da consagração, da santificação, da dedicação, de priorizarmos o reino de Deus sobre todas as coisas. E a Bíblia diz em Mateus 6, todas as outras coisas vos serão acrescentados. Então, concluindo tudo que nós vimos, como é que podemos progredir nos níveis de intimidade? E vimos 5 deles. Quais são os 5 níveis? Primeiro nível, a multidão, a intimidade da curiosidade. Segundo nível, os 70, a intimidade do serviço.
Terceiro nível, os 12, a intimidade do compromisso. Quarto nível, os 3 amigos, a intimidade da revelação. Mas o quinto nível, o discípulo amado, João, a intimidade do afeto. Então, aprenda, querido, como é que nós podemos progredir nos níveis de intimidade? Compreenda e entenda que a intimidade não é um favoritismo de Deus, mas uma consequência das nossas escolhas. Os personagens aqui são níveis mais altos que nos mostram o caminho a se percorrer até os níveis mais elevados. Quero chamar o pessoal do louvor, da adoração aqui. Então, seja como Maria de Betânia, de Lucas 10:39, que nós lemos. Escolha sentar-se aos pés de Jesus. Priorize a adoração na sua vida. Em vez de ficar ouvindo músicas do mundo, adore a Deus. Coloque a adoração na sua casa. Enche o seu ambiente com o ambiente do céu, com a presença de Deus, com a cultura do reino de Deus. Coloque a palavra de Deus em primeiro lugar no seu dia a dia, e não o ativismo como Marta. A intimidade nasce da quietude e da escuta, para ouvirmos a voz de Deus. Descanse no amor de Cristo. Creia e aceite o fato de que você é amado por Ele pessoalmente. Fala comigo, eu sou amado pessoalmente por Jesus de Nazaré. E essa segurança de saber que somos amados por Ele, isso acaba nos atraindo para mais perto dEle, querido. Ouse ser diferente da multidão. Vira para o irmão que está do seu lado e fala, seja diferente da multidão. Fala para ele de novo, para o outro lado, diga, Deus não te chamou para ser a multidão. Ouse ser diferente da multidão. Não se contente com uma experiência religiosa, superficial. Busque profundidade de um relacionamento, mesmo que isso exija renúncia e custo para a sua vida. Faça isso, vale a pena. Amém? Qual é o desafio final para mim e para você, querido? Em qual desses círculos você está passando a maior parte do seu dia e a maior parte do seu tempo? Tem gente que não chegou nem na multidão, gente. Mas em nome de Jesus eu quero profetizar que você vai subir cada nível e chegar nos lugares mais altos em nome de Jesus. Talvez você seja nisso, a multidão anônima. Talvez você esteja no serviço ocupado. Talvez você já esteja no lugar de afeto, reclinado no peito do Mestre. Ele te convida hoje a deixar a multidão e se aproximar mais e mais dele. A intimidade é uma jornada. E o próximo passo sempre depende de você. Você não precisa perguntar para Deus se Ele quer mais intimidade contigo. A intimidade começa, só depende de nós. Das nossas escolhas diárias. De nós escolhermos a boa parte. De escolhermos estar aos pés de Jesus. E essa boa parte jamais será tirada. Quem pode dar um glória a Deus? Quem aqui quer ser como Maria, estar aos pés de Jesus? Quem aqui quer ser como João, ouvir as batidas do seu coração? Então dê a mão para o irmão que está do seu lado. Vamos fechar os corredores.